Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Vamos dar uma mexidinha no algoritmo do Facebook? Vamos, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Vamos mexer com o algoritmo do Facebook, pode? Então, tem um camarada nos Estados Unidos que está processando a Meta para conseguir fazer isso. Pode? Vai. Cora Rony, agora você tem que me explicar o que o Ethan Zuckerman está fazendo a essa altura do campeonato. Olha, Ethan Zuckerman é um professor. É um revolucionário. É. Ele gosta de fazer bagunça. Ele está sempre metido na internet em vamos reorganizar esse troço todo. Ele está com uma proposta muito interessante. Ele escreveu um artigo no New York Times explicando que ele gosta muito do Facebook, o que já é uma declaração polêmica, para dizer o mínimo. Enfim, mas ele diz que porque ele gosta muito do Facebook, ele está processando o Facebook, está processando a Meta. Está processando a Meta pelo seguinte, porque, primeiro, ele gosta do Facebook pelos mesmos motivos que eu gosto. Porque as pessoas que a gente conhece estão lá, porque o ritmo é um pouco menos frenético do que nas outras redes sociais, porque você pode trocar notícias sobre como você está e saber das pessoas que você conhece, enfim. É uma rede com um potencial grande, com uma rede que poderia ser muito agradável. Ele instalou, há um tempo atrás, um aplicativo chamado Unfollow Everything, que fazia exatamente isso. Deixava de seguir tudo que ele não queria seguir. Porque ele começou a perceber que estava chegando muito lixo no feed dele, pessoas a quem ele não queria seguir, gente que não interessava mais, assuntos que ele já tinha passado, enfim, todos nós passamos por isso. E aí desinstalou 1.800 pessoas e páginas, etc. Você zerou para começar de novo. Né? Começou a pegar apenas o que interessava a ele. Achou muito prático aquilo, o negócio funcionava discretamente, era um aplicativo de terceiros funcionando dentro do Facebook. Aí a Meta foi em cima e mandou tirar. Não ele pessoalmente, mas os produtores daquele aplicativo. Isso acendeu uma luz vermelha na cabeça dele. Porque ele acha, e eu acho curiosa essa proposta dele, que em vez de regulamentar as redes sociais, as redes deveriam se abrir para aplicativos de terceiros, para filtros, para coisas como esse Unfollow Everything, que permitem às pessoas criar uma rede mais de acordo com o que elas querem ver. E não ficar à mercê do algoritmo do Facebook. Então, você imagina uma coisa como você tem no Chrome para outras coisas, para tirar anúncios das páginas. Tem N filtros, né? N extensões de Chrome. Eu tenho um que manda artigos direto para o Kindle, tradução. E pode fazer de tudo. Quando você tem uma plataforma dessas e você deixa as pessoas fazerem aplicativos, pode facilitar muito a vida de quem usa. De modo que ele procurou os caras que faziam o Unfollow Everything e ele está relançando essa ferramenta, o Unfollow Everything. Mas antes de ser banido pela Meta, ele entrou na justiça para saber se ele pode ou não fazer isso. Enfim, é uma daquelas coisas curiosas que nos Estados Unidos existem de criar jurisprudência. Quer dizer, é um processo que ele está fazendo para abrir essa possibilidade, para que essa possibilidade seja estudada e para que se comece a falar sobre isso. Porque Twitter
Instagram, Reddit, todos eles, em um momento ou outro, tiveram ferramentas assim, mas proibiram. Porque eles têm medo que, as pessoas... Que sacanagem, né? Ele tem medo que as pessoas ganhem dinheiro com aquilo, que o anúncio vá para essas ferramentas e não para eles, que já estão supermilionários e Claro. não querem dividir o bolo. Não querem perder o poder que eles têm sobre as pessoas com o algoritmo. E tem medo dos anúncios irem mais para esses aplicativos pequenos do que para eles mesmos. Agora, é interessante você contar esse negócio, porque me lembra uma solução proposta por um outro cara, que é o Alex Stamos. O Alex Stamos, hoje, ele tem um centro voltado para estudo de plataformas digitais na Universidade de Stanford. Stanford, evidentemente, é a grande universidade no meio do Vale do Silício. Mas o Stamos tem uma história com esse nome grego, né? Ele é filho ou neto de gregos, mas ele é americano. E ele tem uma história interessante, que é o seguinte. Antes de ir para Stanford, ele era o Chief Security Officer, o CSO hoje a gente chama de Meta, na época se chamava Facebook. Quer dizer, ele era um dos caras que respondia direto ao Mark Zuckerberg dentro do Facebook. E ele brigou com Zuckerberg e se demitiu do emprego que ele tinha justamente por não concordar com a maneira como a empresa estava lidando com algoritmos. Isso alguns anos atrás. E o Stamos tem uma sugestão que eu acho super interessante e conversa muito com essa do Zuckerman, que é o seguinte. Ao invés de... Você continua tendo o algoritmo do Facebook. Quer dizer, você entra no Facebook, você entra no Instagram, você entra no TikTok, você tem um algoritmo da rede social. Porém, você tem uma alternativa. A rede social é obrigada a ter uma API. Uma API, para quem não entende como é que é o negócio, uma API é como se fosse uma tomada, que permite você ligar um outro aparelho naquela coisa. Então, se você está no Facebook, é justamente isso, você poder plugar um aplicativo que conversa com os dados ali do seu Facebook. Então, você poderia essencialmente escolher o algoritmo que você quer usar para recomendar para você coisas. Você pode usar o algoritmo que o Facebook já tem pré-instalado. Mas se você, como eu, é Flamengo e a coisa mais importante da sua vida é o Flamengo, já não é tanto o meu caso, mas é bastante importante, eu poderia usar o algoritmo do Flamengo. Aí o algoritmo do Flamengo vai selecionar o que eu vejo. Vai ter muita flamenguice lá dentro. Mas eu escolhi... Agora, se eu sou uma pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus, eu posso escolher o algoritmo da Igreja Universal do Reino de Deus. Se eu sou um petista, eu posso escolher o algoritmo do PT. E os critérios usados ali para selecionar o que vai aparecer mais no meu feed, o que vai aparecer menos, vão ser pode ser o algoritmo do meio. Aí nós, jornalistas do meio, vamos definir critérios para escolher o que vem mais em cima, o que vem mais embaixo. Mas vem cá, isso não é a bolha da bolha? Isso não é a bolha da bolha pelo seguinte, o que forma uma bolha? A bolha são aqueles grupos que sem que você tenha escolhido, o algoritmo escolhe para você. E começa a agrupar você numa determinada forma. Então, você é uma pessoa que tende à direita, não é uma pessoa radical direita e tal. De repente, o algoritmo só está empurrando o bolsonarice para você. E, de repente, tudo que você vê de política é bolsonarice. Com o passar do tempo, você está conversando com pessoas que só falam bolsonarice. Você está vivendo um mundo que só vive... Isso vai formando uma bolha que, de repente, todo mundo está pensando igual. Você era uma pessoa até bastante ponderada. Só que depois de 2, 3 anos só vendo aquele negócio, só conversando com gente daquele jeito... Isso, claro, é para todo mundo. Se você é uma pessoa de direita flamenguista e você escolhe o negócio o algoritmo do Flamengo, você não vai ficar sendo bombardeado com bolsonarice. Se você é uma pessoa
que gosta muito de Guerra nas Estrelas e tem de direita, e escolheu o algoritmo da Guerra nas Estrelas, o ponto aqui é o seguinte, é claro que vão haver bolhas, mas essas bolhas políticas, elas vão ser desmontadas, e as pessoas vão começar a fazer escolhas. Essas grandes tribos, quando cada um escolhe o seu algoritmo e cada um escolhe um algoritmo, você nunca vai formar bolhas gigantescas. Isso é verdade. Entende? Você sempre vai ter coisas de nicho. Claro, vai ter gente que só vai estar vendo coisa do Flamengo e vão encher o saco uma hora. As pessoas vão acabar escolhendo algoritmos mais genéricos, mais de veículos de comunicação, disso, daquilo e tal. Mas você sempre vai ter uma pluralidade, você sempre vai ter uma... É bagunçar a conversa. É bagunçar essa organização. É fazer com que essa coisa que a rede social faz de criar essas bolhas formadas por grandes massas que só falam a mesma coisa, essa uniformização, essa pasteurização do discurso que a gente adquiriu, essa coisa de ficar todo mundo se metendo nas mesmas brigas e repetindo as mesmas ideias e repetindo as mesmas falas, é um troço impressionante, cara. As pessoas fazem críticas a gente que elas não mudam nem um parágrafo. Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível. São as mesmas piadas, são as mesmas... Por quê? Porque esse efeito... As palavras de ordem. São as palavras de ordem que todo mundo vai pasteurizando o seu discurso. Deixa de haver inteligência no discurso. Deixa de haver raciocínio no discurso. As pessoas não estão... Mas isso há muito tempo já não existe, hein? Sim, mas a gente está nessa desde 2012, quando os algoritmos de machine learning foram instalados. Agora, eu penso nesse Unfollow Everything, louca para ele conseguir fazer isso, porque, olha, é uma mão na roda, porque para quem já está no Facebook há sei lá quantos anos, como eu, você imagina que coisa prática, porque no momento a alternativa que o Facebook te dá é ir um por um. Você tem, sei lá, você segue 5.000 pessoas, páginas, coisas. Quem é que dá conta disso? E o quanto disso já não interessa mais, já ficou pelo caminho, né? Mas se você libera filtros desse tipo, pode ser uma coisa, unfollow todo mundo que tem tal perfil. Exatamente. Pode ser uma coisa... Unfollow todo mundo com quem eu não interajo. Isso. Há um ano, digamos. Pronto. Isso não sei. Isso livraria a metade da página. Assim como você pode ter filtros de recomendação. Me sugere pessoas que são parecidas com essa aqui. Me sugere... Você começa a criar filtros. Olha, eu sei que vai ser um processo interessante de observar, porque a gente não pensa nisso, mas pode realmente ser uma alternativa à regulamentação. Claro que pode. E se não for uma coisa só de unfollow? E se for um aplicativo que... me recomenda mais coisas sobre o Flamengo, em que você escolhe temas, eu quero ver mais disso aqui, eu quero, no fim das contas, não importa muito se é através de se você pluga um algoritmo ou se você tem um aplicativo que vai, o truque é permitir a cada um de nós adaptarmos o algoritmo ao que a gente está procurando. A gente tem mais poder de escolha. E eu acho, inclusive, que é um absurdo que a gente tenha tão pouco poder de escolha nas plataformas que a gente frequenta. Porque a gente não manda nada. A gente não consegue... Olha, tem aquele negócio de mais visto, favorito, isso e aquilo, tudo balela. Porque eu não consigo ver os posts da minha família. Claro. Para ver o que gente da minha família está postando, eu tenho que ir atrás. Então... é insuportável. A gente passa tanto tempo nas redes sociais, a gente deveria ter um controle maior sobre isso. Agora, hoje é dia de livro, né? É um caso interessante hoje, sabe? É? Olha aqui. Este livro se chama Limpa, da Alia Trabuco Ceram. Eu não identifiquei em que língua é esse nome. Ela é chilena. Ela é chilena. E eu nunca tinha ouvido falar nela. Esse foi o primeiro livro dela que eu peguei, da editora Fósforo. Foi traduzido pela Silvia Massimini Félix. E é a história de uma empregada.
A gente sabe, logo no começo do livro, que uma menina morreu, uma criança. Quem está narrando essa história é a Estela, a empregada. Ela está possivelmente presa em algum lugar porque ela está dando um depoimento sobre o que aconteceu. E através desse depoimento, a gente vê o que foi a vida dela, os últimos 7 anos, com os patrões que eram os pais da criança. A dúvida é, terá ela matado a criança? Ela matou a criança? Qual foi a participação dela nisso? É um livro que te prende... É um policial? É e não é. É engraçado. Ele é um thriller social. Você fica... Ela, aliás, a autora, ela é muito hábil com red herring, sabe? Com falsas pistas. Porque a uma certa altura entra um remédio para ratos, um veneno para ratos, depois também tem uma pistola. Todas essas coisas em lugares diferentes da casa estão lá. A gente, como leitor, registra. Passou um veneno de rato por aqui. E aquela pistola ali não está lá à toa. Mas às vezes está. Às vezes a vida apenas acontece de uma forma diferente. E é o seguinte, a história é terrivelmente maniqueísta. A empregada, naturalmente de origem indígena, que vem do sul do Chile, é uma pessoa ótima, boa, rica de conteúdo emocional. A mãe dela é uma sábia da floresta, sabe todas as plantas, é uma pessoa delicada. Os patrões são brancos, de classe média, portanto, gente horrível. Eles não são necessariamente violentos com ela, mas há aquela microviolência do cotidiano. Ela mora num quartinho de empregada, eles não consideram ela uma pessoa do nível deles. Enfim, isso é muito trivial. Essa posição social, esse tipo de coisa já foi feito N vezes, né? Da questão da desigualdade social, da luta de classes, do ódio de classes. Agora, ela pega esse material, que a gente já viu 1000 vezes, e ela dá um tratamento tão empolgante que você não consegue deixar de ler o livro. Eu, quando comecei a ler, eu me irritei. Eu disse, ai, gente, give me a break. Não é porque eu acho que os patrões não devam ser horríveis. É que eu acho que as empregadas também são. É que eu acho que todo mundo é horrível. Eu acho que nenhuma classe social tem o monopólio da virtude. E me irritam as obras em que uma classe social aparece como vilã e a outra como boazinha, porque eu sei que não é assim que a banda toca. É aquele marxismo aguado, né? Exatamente. Então, o livro tem esse defeito. Eu aviso porque, se você não consegue lidar com isso, esquece, procura outro livro. Mas, dentro disso, ela escreve um livrão. Ela toca em aspectos importantes também da relação patrões-empregados. É uma relação complicada, né? Sobretudo das empregadas que dormem no emprego, como é o caso da Estela, protagonista desse livro. Há uma familiaridade que não é realmente familiar. Aquele negócio de a gente dizer, uma pessoa da família. E a gente sabe que não é. Claro. Há um fosso social separando essas categorias. Mas, enfim, dentro disso, dentro da parte enervante, porque não dá, a humanidade é toda perversa. Ninguém escapa. É russoniano, sabe? A coisa do bom selvagem, isso me incomodou. Mas esse incômodo foi menor do que o prazer da leitura, porque ela faz um excelente livro. Ela constrói bem um page-turner. Ela constrói muito bem um page-turner. Desculpa, eu acho que eu não devia ter usado a expressão em inglês, é que eu acho que não tem nenhuma expressão. Não tem expressão em né? para page-turner em português, se diz page-turner. Mas para traduzir, é aquele livro que você precisa virar a próxima página, precisa virar a próxima página. E vou te dizer que eu peguei esse livro, um dia eu acordei, tinham chegado uns livros, esse era um deles.
Eu peguei e eu só parei de ler quando terminei. Uau. Foi assim um dia de leitura. Uhum. Nesse grau que o livro é bom. Ah, que bacana. Apesar desse defeito chato, que eu já deixo avisado para todo mundo. Ela é engraçado, né? Porque ela foi advogada de direitos humanos, ela é filha de intelectuais chilenos, então ela esteve muito envolvida com a questão da repressão. O pai dela foi preso, foi torturado, enfim. E há essa divisão na sociedade chilena, né? É extremamente estratificada. É. Mas eu acho que pesar a mão é contraproducente. Sabe? Que atrapalha um pouco a leitura. As pessoas mais descrentes da humanidade ficam um pouco... tipo, não existem anjos. Mas tem uma cachorra vira-lata muito bem descrita também, relação com o animal muito boa. Enfim, olha, é um livro de muitas qualidades, é um livro muito bom. Ah, que bacana. Então esse eu vou botar na minha lista para ler. Pode botar que você vai ler. Olha, ele não é um livro comprido, ele é um livro de 228 páginas. Um livro para ler Foi no como, fim de semana. como eu estou te dizendo, eu comecei a ler quando eu acordei e tinha acabado ele meio que na hora do jantar. É. Não, que ótimo, que ótimo. Muito bom. Boa pegada. Cora, nos vemos na quinta? Sim, senhor. Então até quinta-feira.